Olá, olá, bom dia novamente. Vamos lá aqui a uma segunda tentativa. Vou aqui enviar o convite para a minha convidada da rubrica de hoje, Chá das Grávidas e das Mamães, em que vou estar aqui à conversa com a Sofia, que é doula e mãe de 3 bebés prematuros. Então, olha, Sofia, antes de mais, é um prazer e é uma honra ter-te aqui. Muito obrigada por teres aceito o meu convite para estarmos aqui assim um Obrigada, eu. bocadinho à conversa. Afasta um pouco a câmara. Ok. Obrigada. Está melhor assim? Vejam lá se está melhor. Porque eu assim não consigo mesmo. Melhorou? Não tem nada cortado? Testa? Qualquer coisa assim? Testa cortada. Por acaso no E meu agora? aparece. Melhorou-se? Deixa-me aqui inclinar. Sim, está bom. Ok, ótimo. Então fica aqui assim um bocadinho mais afastado Estado. do telemóvel. Ok. Então, olha, peço desculpa a todas aqui por estas falhas. As tecnologias têm sido estas coisas. Eu já previa que isto pudesse acontecer, portanto, é algo que é habitual acontecer no Instagram, estarmos aqui assim há algum tempo para conseguirmos entrar. Então, para quem não me conhece, sou Elizabeth Costa, conselheira em aleitamento materno e consultora em alimentação infantil natural e transformo aqui a vida ou a jornada da amamentação das famílias, tornando numa experiência positiva. E hoje resolvi trazer aqui um tema que é muito pouco falado, que é o facto de se lidar com prematuros, ser mãe e pai ser pais de prematuros e como lidar com toda esta situação. Já acompanhei várias famílias de prematuros, não prematuros temos, mas neste momento estou aqui numa fase em que estou a acompanhar uma família que em princípio são gêmeos e vão ser prematuros. E conheci casualmente a Sofia e achei que tem um percurso de vida super interessante e desafiante e não hesitei em convidar para estarmos aqui um bocadinho a falar sobre a experiência que é ser mãe de 3 prematuros. É que não é só um, foram logo 3, não é verdade, Sofia? São os três, cada um mais prematuro que o outro. Exatamente. Não são trigêmeos, portanto foram Não, não, prematuros não. cada vez. Cada um no seu tempo, cada um no seu tempo, sim, sim. Gravidez em tempos diferentes, mas que trouxeram os seus desafios. Então eu gostava um bocadinho que agora te apresentasses, falasses um bocadinho de ti, tu também és doula, não é? Foi se calhar muito provavelmente isso que te levou a Sim, este percurso sim, profissional. Então agora sim, passo-te assim um bocadinho a palavra para falares um bocadinho sobre ti. Não queria estar aqui assim muito tempo, portanto, mais ou claro. menos uma hora. Eu sei que 3 prematuros e estava a conversa para Para horas e dias. horas, exatamente para dias. Não, não. Então vamos falar assim um bocadinho de forma genérica sobre como é que Sim. foi assim a tua experiência e o teu percurso. Pronto, então, sim, eu chamo-me Sofia, tenho 35 anos, sou de facto mãe de 3 prematuros. Não estava à espera, do primeiro pelo menos, não é? A minha filha mais velha tem 7 anos, é a Alice, e desenvolveu-se tudo dentro do normal, do expectável, porque apesar de tudo existem critérios, apesar de ainda não saber, vamos começar se calhar por aqui, não é? Que ainda não se sabe muito bem, hoje em dia, porque é que os bebés nascem prematuros ainda, não é? Existem algumas causas e efeitos, mas há muitas mulheres que têm essas causas e efeitos e depois levam gravidezes de termo, não é? Portanto, não havia nada a prever que eu tivesse uma gravidez de prematuro, até que a minha filha, às 35 semanas, decide nascer. Tanto que eu, quando cheguei ao hospital, a enfermeira diz-me: você está em trabalho de parto, e a minha reação foi: mas para agora ou para daqui a 2 semanas? Porque a pessoa não estava, eu não estava mesmo à espera, não é? Pronto, Não de havia ter uma assim bebê. nada, nenhum indicador à Não, partida, não. tudo corria com naturalidade, não havia Ela qualquer era indicador pequenina, que. ela era muito pequenina, mas também a minha gravidez foi tranquila a nível físico, psicologicamente não tanto, porque numa altura o meu pai faleceu quando eu estava grávida da minha filha mais velha, ela entrou em restrição de crescimento, mas nada que indicasse que ela efetivamente seria prematura. Quando eu engravidei do meu segundo filho, automaticamente entrei no grupo de risco, porque já tinha uma bebê Claro. prematura. O Lourencinho nasceu no pico da primeira vaga do Covid, foi assim,
avassalador, porque inclusivamente ele teve internado nos cuidados neonatais e como foi E foi aquela às quantas vaga, semanas que nasceu o o teu segundo Lourenço filho? nasceu às 34 e foi naquela fase em que ainda ninguém sabia o que era o Covid, não é? Então foi assim muito complicado gerir os cuidados neonatais com poder visitá-lo, não poder visitá-lo, tanto que o pai só o conheceu quando ele se veio embora, não é? Pronto. A minha terceira filha, a Constança, isso foi uma gravidez de alto risco, já por ter dois bebés prematuros e também porque a idade avança, não é? Pronto, a idade avança, os cuidados começam a ter que ser outros, o colo do útero era muito curto e a Constança nasceu então às 33 de cesariana, porque ela entrou também em sofrimento, foi reanimada. Eu entrei em trabalho espontâneo, em trabalho de parto espontâneo dos três. Ela foi a mais a mais difícil de todas, porque ela nasceu também na altura do Covid. Eu estava com Covid, tinha a família toda com Covid e ela foi reanimada, teve nos cuidados neonatais e veio para casa com 1,8 kg. Ela era assim, muito pequenina, não é? Pronto. Mas como era a terceira, a pessoa já leva com outra leveza. Já tinhas aí uma grande Já bagagem, tinha uma a grande escola, já experiência. tinha a escola. Já tinhas a Mas foi, escola, é verdade. mas foi efetivamente o facto de ter três filhos prematuros e a falta de informação que há em Portugal que me fez seguir a doula, querer ser doula no pós-parto e doula no aleitamento materno. Porque tu já apanhaste prematuros, então deves ter muito essa noção. O principal, e está tudo certo, não é? É o bem-estar do bebê. Claro. Mas o bem-estar do bebê, quando vai para os cuidados neonatais, não passa pela amamentação. Eles são alimentados muitas vezes por fórmula, por sonda, e a mãe está nos nervos. E aquilo é tudo tão avassalador entrar nos cuidados neonatais que muitas vezes a subida de leite da mãe ou a amamentação não flui da forma e muitas delas desistem, Exatamente. não é? Pronto. E a informação de facto que há, posso dizer que nós temos um livro, que há um livro escrito em português, que é da Sociedade Portuguesa de Neonatologia, que é Nascer Prematura em Portugal, que é 2005. Portanto, olha os anos que já, entretanto, Exatamente. já Já entretanto, bastante antiga, apesar de ser atualizada. já há bastante tempo, sem dúvida. E depois temos muita informação de teses de doutoramento e de mestrado, mas que estão de facto numa linguagem que não é nada acessível a nós pais, não é? Na Nós não linguagem somos científica. médicos, não Claro. somos médicos. E existe muita literatura e muito boa no Brasil, mas a realidade brasileira é uma realidade muito diferente da nossa, não tem nada a ver. E quando as pessoas pensam assim, é um tema muito pouco falado, não há muitos prematuros. Não é verdade. Nós Há somos o muitos. país da Europa, nós somos dos países da Europa com a taxa de prematuridade mais alta. Nós temos, em média, 8% de prematuros em Portugal a nascer todos os anos. São 17 prematuros por dia que nascem em Portugal. É muito prematuro. E aquilo que eu senti enquanto mãe de prematuros e aquilo que eu senti a acompanhar famílias de prematuros é que no momento em que aquelas crianças nascem, as mães deixam de existir. Mas Exatamente. deixam de existir para toda a gente, não é? Não é só para elas próprias, no sentido de terem que cuidar de um bebê e não saberem como fazer, Exato. mas Isto já ninguém se... acontece. Desculpa, Não, estás a não, incomodar, não, Sofia, mas isto acontece não é só em mães de prematuros. E eu, na minha comunidade de mães, mulheres que nutrem, nós falamos isto muito umas com as outras e as mães às vezes desabafam lá e com alguma frequência. A verdade é que quando somos mães, mães e pais, principalmente a mãe acaba por ser esquecida e até mesmo sim, em termos de avaliação ou médica e tudo mais. O foco centra-se no bebê, ainda bem, não é? É importante, obviamente, mas de facto os cuidados da mãe, principalmente cuidados psicológicos, emocionais, claro que os físicos também são importantes, não é? Passamos por todo um processo de alteração do corpo, mas acabamos por ser esquecidos. Aliás, nós somos brincar, nós perdemos o nome, nós passamos a ser chamadas de mães. mas quando nós estamos grávidas, não sei se sentiste isso quando estavas grávida, assim, já, pronto, um bebê é termo, não é? Mas nós, quando somos mães de prematuros e estamos grávidas de prematuros e já temos uma maior probabilidade de ter bebês prematuros, nós somos literalmente uma incubadora. Não é? Nós somos tratadas como incubadoras. O bem-estar da mãe passa pela questão do bem-estar do bebê, única e exclusivamente. Quando o bebê nasce, a mãe é obrigada a ter que
fazer algumas coisas, não que a mãe não queira fazer, como pegar no bebê ao colo, como tentar dar-lhe banho, como simplesmente também não consegue, porque, e depois esta é a questão que eu acho que é muito importante de falar, não é? Que é a questão que também que eu já referi várias vezes, que é do bebê idealizado para o bebê real, que todas as mães têm isso, mesmo as mães de termo, porque nós idealizamos um bebê, mas quando um bebê nasce prematuro, ninguém idealiza aquele bebê. Eu posso-vos dizer que eu demorei 6 anos, mais ou menos, a fazer as pazes comigo mesma, com a reação que eu tive da minha primeira filha. A Alice nasceu então de cesariana, porque ela também entrou em sofrimento fetal. Nasceu branca, branca, branca e com os lábios super vermelhos. E a minha primeira reação foi: filha, tu és tão feia, parece o Voldemort. E senti-me extremamente culpada por estar a ter aquele sentimento, não é? Quando, de facto, quando depois nós olhamos para um bebê de 1,8 kg que parece uma criança subnutrida, é feia, é feia. Não, os bebés prematuros dificilmente são bonitos porque têm uma pele muito fina, não têm camadas de gordura, vezes as veias, não são gordinhos, não é? Portanto, é difícil para a mãe aquele impacto e exigem à mãe que ela pegue no bebê ao colo. Por exemplo, quando a mãe ainda não está preparada para o fazer, não é? Ou tem que obrigatoriamente tirar leite. Quando a mãe também não está emocionalmente preparada para o fazer. Não é que ela não queira, ela simplesmente não consegue. E depois, como não consegue, acabam por haver poucos cuidados à mãe, não é? A mãe acaba por ser, não consegue, mas tem que conseguir, não é? Pronto. Porquê? Porque o foco está no bebê. E esquece completamente a mãe. Bem, ao contrário, eu também apanho um bocadinho o contrário. Até hoje, aquilo que me chega é não incentivarem a mãe de prematuro a extrair leite e a estimular o peito. Ou seja, esse trabalho é feito por mim, obviamente não obrigo, simplesmente dou as técnicas, as estratégias, mas são as famílias que eu acompanho é que têm este cuidado de perceber, sabem o quanto é importante e querem amamentar, e um prematuro mais do que todos. Sim, precisa, ou é importante, ou é muito. Sim, sim, sim. Mas é isso. Não vejo o que me chega é exatamente o contrário, não é? Claro que não se pode obrigar, nem se deve obrigar uma mãe a extrair leite. Não é essa a questão, não é essa a questão, não é esse ponto. Todas as mães, não digo todas, mas a maioria das mães de bebés prematuros, elas querem amamentar, porque sabem de facto a importância que tem a amamentação num bebé prematuro. É verdade. A questão aqui é o quão difícil às vezes é iniciar essa amamentação, não é? E essa exigência. E acho que de facto todas as mulheres, não só de bebés prematuros, mas como todas as mulheres que têm filhos, deveriam de facto ter acompanhamento no aleitamento materno, porque é uma coisa que deveria ser maravilhosa, e tu deves ter apanhado já muito mais do que eu, mães a dizerem-me: isto foi horrível os primeiros meses, não é? Aquilo que eu digo às minhas grávidas é: ok, os bebés vão para os cuidados neonatais, se vocês quiserem começar a fazer, fazemos, se não quiserem começar a fazer já, porque não se sentem capazes, tudo bem. Muito poucas coisas não são reversíveis. Claro que se o bebê estiver lá internado 1 mês, 2 meses, é difícil depois voltar a fazer uma relatação. Mas é possível. É possível. Portanto, é importante dar aqui espaço às mães para fazerem o luto e para fazerem as pazes com elas próprias, não conseguirem ter um bebê de termo. E terem apoio psicológico. Não sei se tiveste essa possibilidade de psicológico. Aliás, o nosso Nacional de Saúde tem este apoio. Agora, da forma que ele é feito às mães de prematuros, sincera, ou às famílias de prematuros, não sei realmente dos hospitais. Eu acho que depende muito dos hospitais. Por exemplo, aquilo que eu estava a dizer no outro dia, a MAC é sem dúvida colo. É sem dúvida colo para mães de prematuros. Eles são muito dedicados às mães de bebés prematuros. São muito dedicados ao bebê de prematuros e eles têm depois grupos de apoio para bebés de prematuros, não é? É aqui importante, é de facto, depois de haver alguém, porque depois é como todos os bebés, não é? Quando vamos à casa de uma mãe que acabou de ser mãe, ninguém se lembra da mãe, é tudo bebê, não é? Querem todos pegar no bebê, faz parte da nossa cultura e toda a gente esquece da mãe. E acho que é muito importante existir alguém que chega. Quem precisa de colo, claro que o bebê precisa de colo, obviamente, mas o bebê, colo, mas a mãe precisa de colo. Mas eu acho que é isso que é importante, por exemplo, na prematuridade, se referir, não é? E não é
e não é, eu sei que eu tenho 3 filhos e com o tempo a pessoa acaba por relativizar um bocado as coisas, não é? Mas vamos ver uma coisa, um bebê prematuro, quando entra nos cuidados neonatais, aquele bebê vai ter os melhores cuidados que pode ter. Estão ali. É preciso alguém para cuidar da mãe. Porque a mãe é que não vai ter esse cuidado, a mãe vai se sentir culpada, vai passar por todas aquelas questões do sono, da amamentação, não é? E precisa muito, muito desse apoio, que muitas vezes não existe. Porque o bebê vai ter esse apoio. O bebê está extremamente bem cuidado, ninguém melhor do que aquelas pessoas que ali estão, não é? E a mãe precisa desse colo. A mãe precisa muito, muito desse amparo, não é? Por exemplo, coisas que eu hoje acho engraçado e que na altura foi extremamente desafiante, não é? Foi eu estar, por exemplo, a minha primeira filha, os bebés prematuros têm apneia durante mais de 20 segundos, mais ou menos. E eu entrava em pânico porque a minha filha deixava de respirar. Então eu lembro-me de serem 11, meia-noite e estar com o meu marido, com a minha filha mais velha, com um cronómetro a contar respirações, não é? Pronto, porque nunca ninguém me disse que um bebê prematuro tem apneia, não é? Eu lembro-me do meu filho do meio, eu pesava-o numa bimbi, porque eles têm que ganhar peso obrigatoriamente, e eu pesava numa bimbi, uma bimbi que eu não tenho. Portanto, vê, eu pedi a uma amiga minha para me trazer uma bimbi que eu não tenho, não é? Pronto. E, ou seja, são coisas que, por exemplo, eu lembro-me no primeiro, principalmente da Alice, quando me perguntaram assim, então, como é que correu, como é que estás? Eu dizia, é uma descida ao inferno. E não é por nós não amarmos os nossos filhos, não é? Não é por nós não queremos o melhor para eles. Aquilo de termos que acordar de 2 em 2 horas obrigatoriamente para dar de mamar ou para dar suplemento, o que for, o medo do peso, as consultas todas extras, não é? A minha filha mais nova principalmente fez consultas de gastroenterologia, pneumologia, consultas de peso, terapia de não sei do quê, teve em Alcoitão, fez osteopatia, ou seja, os primeiros 5, 6 meses da minha filha, todas as semanas, ou todos os dias, ia com ela a algum lado. Eu lembro-me de dizer, eu não tive uma semana a gozar a minha filha. Porque, Exatamente. e depois ok, nós estamos a tomar conta daquele ser, não é? E quem é que toma conta de nós? Exatamente. É, E assim, pronto, a tua primeira filha prematura foi algo que não esperavas, não é? E não sim, tinhas mais ninguém, mais nenhum filho. Portanto, foste dedicar-se exclusivamente àquele bebé prematuro. Como é que foi para ti, depois gerires em termos de emocionais, saberes que numa segunda gravidez ia ser prematuro, ou havia o sim. risco de ser prematuro? Como é que tu geriste isso em termos emocionais e depois como é que tu geriste? Isto são duas questões logo assim de arranjada. Como é que tu depois conseguiste gerir? Eles têm diferença de que idade? O segundo da primeira? Olha, ou seja, eles têm, o primeiro para o segundo Meio? são 3 anos Exato. e o Eles tinham Lourencinho para a 3 mais anos. nova, e o Lourenço para a mais nova tem 1 ano e meio de diferença. Exatamente. Como é que Tem tu no conseguiste máximo, gerir isso, essas questões aqui? olha, De teres uma criança mais velha, não é? E estás a cuidar de olha, um prematuro, ou foi, sabias que ias ter um prematuro. é assim, na altura foi extremamente desafiante também por causa da questão do Covid, não é? Que parecendo que não, é sempre, por um lado, é sempre Sim. um fator extra a nível emocional. Por outro lado, o Covid acabou por trazer coisas menos más, digamos assim, no sentido que acabei por estar, por exemplo, muito mais de repouso, porque como estava resguardado em Claro. casa, o medo é que era diferente. Sim. Eu quando engravidei do segundo, eu quando engravidei do meu segundo filho e me disseram logo, olha, a probabilidade dele ser prematuro é muito grande. A primeira coisa que eu fiz foi, então pronto, muito bem, também não estou aqui muito bem, porque agora comecei a fazer o luto da morte do meu pai, então eu quero ir ao psicólogo. E fui ter um acompanhamento de psicologia. E depois estive de cama muito tempo e senti a necessidade de ter alguém, nem que seja para me dizer, ok, vai ficar tudo bem. E arranjei uma doula. Pronto. Porque às vezes só precisamos mesmo Bom. de ser Exatamente. validadas, não é? De ser Ser validadas, de validadas, sermos colo, acolhidas, não sim, sermos julgadas por aquilo que estamos a a sentir, pensar, não é? Sim, sim. pensar. Isso eu acho que é muito, muito importante. Da Constança, da última, eu estava grávida de 12 semanas e foi logo, olha, passei para descanso. Também já não estava à espera de outra coisa, não é? Mas é extremamente desafiador psicologicamente para nós. Eu já contei, inclusive, na minha página, que eu tinha uma lista
de todas as semanas. Eu arriscava sequelas que os meus filhos iam deixar, que ela ia deixar de ter por nascer mais uma semana, não é? Pronto. Mas é extremamente avassalador, porque a pessoa está de cama, deitada, não é? Em que não pode estar com os filhos mais velhos, porque os filhos mais velhos não querem estar na cama comigo, querem estar a brincar porque são bebês e são crianças, não é? E nós temos todo o tempo do mundo para pensar em tudo o mal que pode acontecer e que pode correr com aquela criança, não é? E o facto de termos alguém que nos apoie, que nos ajude e que nos fale, acima de tudo, com uma linguagem simples. Eu acho que é muito importante esta questão da linguagem simples, porque a pessoa vai à internet procurar qualquer coisa e aquilo Pode ser dá-nos... assustador. É Exatamente. isso. É isso. Uma das coisas que essa mãe que eu estou a acompanhar, que tem uma menina com 3 anos, que continua a mamar, uma das coisas que ela está agora a cortar é realmente a pesquisa sobre testemunhos de mães de prematuros, porque ela começou-se a perceber, e ela por acaso não está por aqui, mas vai ver depois a gravação, e o marido começou a perceber que estava a ficar um bocadinho obsessiva e fazia-lhe mal, ou seja, ela passava muito tempo a chorar, a ver aquelas questões, não é? A realidade, e isso está a afetá-la. Mas é Então, assim, claro que é importante ter informação, não é? eu É importante ter informação, há questões que são fundamentais, mas não estar com essa obsessão, porque isso depois também torna-se pesado, não é? sim, mas é essa a questão. A informação que nós temos muito disponível não é nossa, é brasileira, e a realidade deles nada tem a ver mesmo com a nossa. Nós somos um dos melhores países para nascer, independentemente de tudo e todas as questões que agora se tenham levantado. Nós continuamos a ser um dos melhores países para nascer. Estatísticas, eu sei que estatísticas são só estatísticas, mas a verdade é que 95% dos bebés que nascem prematuros não necessitam de cuidados e mais de 70% dos bebés que nascem prematuros não desenvolvem qualquer sequela no futuro. Parecendo que não, isto são estas as estatísticas que eu acho que nós, mães de prematuros, temos que nos agarrar, não é? Exatamente, E o Amar na Incubadora é nasceu um bocado disso, que é a informação simplificada, não é? Estávamos a falar do stress que é, portanto, realmente acabamos por ficar sozinhas nesta fase em que nós temos que estar de repouso, em que não acabamos por às vezes começar a pesquisar as sequelas com que os bebés vão ficar e acaba por ser quase que uma obsessão. Sim, e estavas a falar que a realidade portuguesa, que a informação que existe nas redes sociais, que acaba por ser a realidade brasileira e não a portuguesa, e que temos que agarrarmos, o problema já temos que nos agarrar às soluções. É isso. E isto foi um bocado isso, não é? Porque eu por exemplo, eu tive a sorte, é bom e não é bom ao mesmo tempo, não é? A pessoa dizer que teve a sorte, porque no fundo é isso. Eu tenho a sorte da pediatra dos meus filhos ser uma médica que ela, se mudar para o Porto, eu vou atrás dela. Pronto, porque ela é mesmo assim, uma médica de uma humanidade e de tudo. Só tenho a agradecer todo este caminho que ela tem feito connosco, não é? E eu lembro-me de estar grávida da Constança e eu entrei em trabalho de parto às 28 semanas e de perguntar-lhe, então e agora, se ela nascer agora, o que é que acontece? E agora? Pronto. E todas as semanas eu falava com ela e todas as semanas ela desmistificava-me um bocado aqui o nascer, o nascer com aquela prematuridade, não é? E nem toda a gente tem essa sorte de ter uma médica pediatra que se dá o trabalho de fazer este acompanhamento, porque eu também percebo, não é? Ela tem, se calhar, 100, 200 crianças, se 100, 200 pais forem pedir isto, é humanamente impossível, sem dúvida que sim. E a verdade é que nós, enquanto pessoas que não somos profissionais de saúde, ao ver aqueles nomes e depois todas aquelas sequelas, aquilo é extremamente assustador. Mas depois a realidade, ou a nossa realidade, não é aquela. Não vou dizer que não existem bebés que efetivamente tenham aquelas sequelas ou que tenham aqueles problemas. Claro que sim, felizmente que sim. Mas a nossa realidade, felizmente, é uma realidade muito mais feliz. E acho que é muito importante nós agarrarmos-nos a essa realidade feliz. E então foi também muito por isso que depois da Constança nascer, eu pensei, não, eu vou não só consciencializar para a prematuridade, desmistificar aqui o que é a prematuridade e falar para as mães de mãe para mãe, não é? Sempre tendo noção que nada disto substitui o médico, né? Nem o profissional de saúde, que eu acho que é muito importante sempre referir isso.
Mas que a verdade é que existe a informação, falta muita informação, e a informação é poder. Isto E complementa informação, muito, porque, sim, claro que os profissionais de saúde são, sem dúvida, de extrema importância e cada vez mais, por isso é que eu procuro trabalhar com parcerias, porque cada uma de nós tem um papel fundamental há espaço na para toda a jornada da gente. maternidade. É isso, Exatamente, eu isto é acho que há muito, muito muito espaço. importante. Não é Sim, só o pediatra, não é só a doula, não é só a CAM, não é só o osteopata, ou seja, muitas situações é preciso uma equipa multidisciplinar a trabalharmos todos para o mesmo, em prol da família. Isto é mesmo muito importante, não é estar cada um para o seu lado. Não, ou seja, ir buscar os conhecimentos de cada um, que são importantes naquelas áreas, para o bem-estar da família do bebê. E a mãe e o pai terem aqui realmente esse este apoio, esse apoio, suporte, não é? faz Sim, toda a diferença. Faz toda a sim, diferença. Para sim. O ultrapassar sentirmos-nos cada acompanhadas, não é? desafio. Eu acho que nos Exatamente. sentirmos acompanhadas até nos ajuda. Isto é aquela premissa que eu acho que devia ser a premissa mais básica de todas, não é? Que é mesmo uma feliz bebê feliz. Porque nós só a mãe estando bem é que aquele bebê vai estar bem, não é? E é preciso muito. Tudo bem que eu sei que nem toda a gente tem essa capacidade, não é? Infelizmente, Claro, nós somos todos diferentes. maior parte das coisas são pagas, não é? Todas as coisas têm o seu valor. Ainda não é comparticipado, mas talvez um dia seja, talvez um dia Esse sonho que cheguemos seja. aí, cheguemos aí, não é? Mas é o que tu estás a dizer. A verdade é que na maternidade é preciso um leque muito grande de pessoas que têm que compreender que estão todos a trabalhar para o mesmo, que é de facto para o bem-estar daquela família. E cada um na sua área, não é? E o que fica muito de E fora. a verdade é que eu percebo que os profissionais que estão nas unidades neonatais que não têm sequer tempo para dar esse apoio que a mãe precisa. Eu percebo Sim, perfeitamente que sim, isso acontece. sim, são Porque muitos já bebés. numa situação normal, já numa situação dita normal, não é? De um bebê de termo, eu acabo por ter o feedback das mães. Ainda ultimamente, uma mãe que eu estou a acompanhar, que é enfermeira, ela diz: deve ter sido para ser enfermeira que me deixaram em autogestão. A parte Não, foi deixam tempo, foi muito, cesariana, deixam. deixaram-me em autogestão. Eu tive que desarrascar sozinha. E isso causa trauma emocional na mãe. Sim, Estarmos ali sim, sim, sozinhos, nós até desarrascamos, é verdade. Eu costumo dizer, nós temos todo o poder dentro de nós. Nós até temos essa capacidade de desarrascar, é verdade. Ou melhor ou menos bem, portanto, nós desarrascamos. A verdade é depois também as sequelas emocionais que isso deixa, o facto de não termos ali aquele suporte, aquele apoio, tenho uma dúvida, o que é que eu hei de fazer, será que eu estou a fazer bem, será que eu não estou, será que isto é o correto, será que não é? Portanto, isto que eu estou a sentir, será que vai se concretizar, será que não? Portanto, e termos aqui alguém que nos dê este suporte emocional, uma palavra amiga, explicar quais são os possíveis cenários, não é? Não vale a pena esconder, mas ok, se acontecer, o que é que vamos fazer? E estamos aqui sim, contigo para te ajudar a ultrapassar cada dia. E aquilo que eu digo muito às mães, e principalmente esta mãe que está agora a vivenciar aqui esta experiência de segunda gravidez de gêmeos e ter aqui o risco de serem prematuros extremos, tem que se viver um dia de cada vez. Isto é difícil. Isto é é, fácil de falar. Mas é muito depois, fácil de falar. a prática, porque nós vivemos no futuro. Sim, Nós sim, temos no chamado piloto automático, que acho que ainda até no sábado deu uma reportagem sobre isso que eu não vi, mas vou querer ver. Ou seja, nós estamos muito projetadas para viver no amanhã, planear o amanhã e o que é que vou fazer e o que é que vai acontecer. E então nós não estamos programadas para conseguirmos lidar com a vivência do dia a dia, com os desafios do dia a dia, sem pensar muito nos desafios da amanhã e o que é que eu vou fazer amanhã. Isto é sim. desafiante, não é? A tabela gestacional da prematuridade não devia ter 40 semanas e não devia ser contada em semanas, devia ser contada em dias ou em horas, porque de facto todos os dias contam e isso é importantíssimo as mães agarrarem-se a isso, efetivamente, todos os dias contam, é mais um dia e é muito importante, sem dúvida que sim. Quanto a isso estás a falar das maternidades, eu por um lado compreendo, não é? Quando, por exemplo, eu lembro-me da minha primeira filha, quando ela nasceu, a médica dizer-me: mas olha, nasceu a sua e mais 7. E eu pensava assim: como assim nasceram 7 bebés aqui numa noite? Não é? Pronto. Mas depois era o que eu lhe dizia: nasceram mais 7, mas eu só tive uma. Okay? E nunca
e mais nenhum dia se vai repetir igual a este. Mas eu percebo que exista muito trabalho e muitos bebés e que seja difícil depois esse acompanhamento. Por isso é que existem outras áreas, como nós, não é? Que existe essa possibilidade de terem esse acompanhamento, essa validação, porque é verdade que conseguem fazer. Perdeste-me a mim. Já me já encontraste? já está a vir. Estava-te a falar da questão estava a falar da questão das sequelas, por exemplo, até a nível da amamentação. Quantas mulheres não gostariam de dar de mamar muito mais tempo e depois não conseguem, porque não tiveram esse suporte inicial, porque simplesmente tiveram que desenrascar-se, olha, pronto, fazer mais, menos, não sei, pronto. Não é? E não era assim que a maternidade tem que ser. Ou seja, a maternidade não é só rosas, e tudo bem que entramos agora no movimento da maternidade real, que eu também não sei se é assim tão real, mas é outra questão, não é? Porque continua a ser tudo muito, muito bonito, mas ninguém tem a coragem de dizer que a maternidade ao início é uma descida ao inferno, porque não digam isso, que isso parece mal, mas parece mal porquê? Exato. É a verdade. Toda a nossa realidade muda, não é? Pronto. Mas pronto, ainda bem que existe uma maior consciencialização que as coisas não são assim tão... que nós não temos que ser assim tão fortes. Mas depois nós temos essa consciência, mas não há o apoio. Okay? O que é que agora é preciso para eu ter o apoio de ter um bebê, seja de termo, seja prematuro, porque o bebê de termo também vai acordar para ter que mamar, se calhar pode... Exatamente, e também acorda de 2 em 2 horas e de hora a hora. Se calhar até pode acordar mais tempo, não é? Se calhar um bebê de termo, se calhar se dormir 4 horas está tudo bem, um bebê pré-termo não pode dormir 4 horas, não é? Não pode ser. Exatamente. E às vezes o que a mãe precisa é, ok, fica-me com o meu filho 1 ou 2 horas, eu só preciso de dormir, sem julgamento. Então, mas és mãe e agora está bem, vais dormir. Sim, eu só preciso de dormir, eu só preciso deixar de cheirar a bolsado, não é? E é necessário. É aquela frase muito bonita que é: toda a gente gosta de mais, mas ninguém gosta que as mulheres se pareçam com uma. Não é? É muito essa questão que nós temos e que nós continuamos a vivenciar. E muito também para nós enquanto mulheres, que temos muito também isso dentro de nós, que temos que estar sempre, ou que temos que ficar rapidamente bem. Quando foi um processo, e é um processo que é demorado, o processo do vínculo, o processo do luto, o processo da amamentação e o processo de desenvolvimento de um bebê prematuro nos primeiros 3 anos de vida, que são 3 anos. Por norma, os bebés prematuros deixam de ser prematuros a partir dos 3 anos. Pronto, o desenvolvimento começa-se, a não ser que sejam prematuros severos, que de facto necessitem de outro acompanhamento, um bebê prematuro passa a ser, deixa de ter idades corrigidas, não é? Mas são 3 anos em que a mãe vai estar aqui a precisar de apoio e de suporte e que vai ter que andar a fazer ginásticas entre terapias. Eu lembro-me que quando a Constança nasceu, que eu estava a dizer há bocado, não é? Eu fiz uma data de ginásticas para a minha filha fazer as terapias todas, não é? Ir a todo lado. E como é que eu o fiz? És uma grande mãe. Não, não sou uma grande mãe. Eu consegui porque tinha um marido e uma mãe por trás de mim que me ajudavam com os outros, não é? Eu tive de cama e tive alguém a ajudar-me, que também muitas vezes é esquecido, que é o pai. O pai muitas vezes também não é valorizado. É fundamental. É crucial. E o pai, costumo dizer, o pai dá apoio à mãe. Mas o pai, costumo dizer, pai é pai, não é rede de apoio, porque o pai também precisa de apoio. Não é? O pai dá muito apoio à mãe, é verdade, mas eu acho que o pai, apesar de tudo, não consegue ter o sentimento que a mãe tem, não é? Eu por exemplo, posso dizer, quando eu estava grávida da Constância, eu dizia que tinha 3 filhos. E o meu marido dizia-me, não, eu tenho dois filhos e uma mulher grávida. Pronto. Porque eles de facto não conseguem ter essa conexão, não é? Mas outra mulher que já passou por isso consegue, não é? Nós conseguimos ter essa empatia com outras mulheres e por isso é que também temos se calhar, este papel de doulas, de aconselheiras maternas, não é? Que nos podem ajudar e que nos podem desmistificar todas estas questões, porque a prematuridade não é fácil, ok? Não é de todo ter um bebê prematuro, ninguém sonha com um bebê prematuro, espero eu, que ninguém sonhe com um bebê prematuro. Os médicos, tenha cuidado, temos que fazer assim, ou seja, ainda cria mais medo. Mas faz-se, e pode-se fazer de uma forma o mais tranquilo possível. E é isso que tem que se desmistificar muito na prematuridade. É que ela existe muito. No nosso país existe muita prematuridade mesmo. Também existem muitos bons cuidados neonatais. Nós temos mesmo cuidados neonatais espetaculares.
É avassalador entrar numa. Não sei se já alguma vez entraste num cuidado de unidade neonatal. Não, não. Aquilo é avassalador, é assim, muito apito, muita. Confesso, É só difícil. vejo em vídeo. E há Não aulas é fácil. não, Não é fácil. acredito. Para os teus filhos mais velhos, especialmente a mais velha, que já tinha 3 anos, não é? Quando veio o segundo, como é que ela Sim. lidou com isso? Olha, ela com o segundo ela não fez, não lidou, não ligou muito. Eu acho que ela teve muito mais percepção quando nasceu a mais nova, que ela já tinha quase 5 anos de diferença e que ela tinha muita necessidade de protegê-la. Mas também foi aí que eu tive muita a noção da realidade, não é? Que ela, com 4 anos e meio, virou-se para mim e disse-me: Eu sei que a Mana é prematura, mas eu também preciso que tomes conta de mim. Porque nós, eu sou uma, eles são três, mesmo que o meu marido vá, nós somos dois, eles são três, o Lourenço tinha 1 ano e Claro, meio, a Constança acabada de nascer, e a Alice, como já era mais crescida, acabava por ser aquela que poderia ter umas autogerir-se, não é? Mas não exato. deixava de ser um bebê grande, não deixava Claro, de ser um bebê grande. E isso aí foi, acho que foi das coisas mais dolorosas que eu ouvi, que foi tipo a minha filha sentir que eu não estava, de alguma forma, sim, a tomar conta dela, não é? Porque tinham um bebê com imensas necessidades naquele momento. E depois tu tens exato. que aprender aqui a gerir isto. Olha, eu acho que ainda estou a aprender a gerir ao fim de 7 anos da primeira Sim, prematura. é verdade, gerir isso Acho que sem culpas, porque nós temos muita é tendência isso. a culpar-nos, não Nós é? temos muito o sentimento de culpa de tudo. Culpa porque eles nasceram antes do tempo, culpa porque foram para os cuidados neonatais, culpa porque nós não criámos o vínculo logo, ou porque a amamentação não foi aquilo que nós queríamos, ou porque deixámos de conseguir, queríamos brincar, mas estamos tão cansados e já não conseguimos, ou porque Não precisávamos temos, de ir àquela exato. terapia, né? Tudo, tudo. Mas sentimos-nos culpadas de tudo. E é muito importante ter alguém ao nosso lado que nos, ok, a culpa é um sentimento válido, aceita, mas chega em frente, não é? Pronto, é isso, e vou dizer assim, Não é podemos isso, ficar ali agarradas àquele sentimento porque não é vamos isso, é conseguir isso. mudar nada. É isso, é um bocado como o sentimento de euforia, não é? Quando estamos felizes. Nós, quando estamos felizes, também estamos ali muito felizes, mas continuamos a fazer a nossa vida. Claro. Quando estamos a sentimento de culpa, é igual. Nós temos o sentimento de culpa, mas temos que nos treinar para continuar a fazer a nossa vida, não é? Pronto, Exato, é muito, exatamente. eu É acho que é isso, muito isso. é mesmo por aí. É isso, Validar os sentimentos que vamos ter, não é só validar, nós validamos é muito isso. o sentimento de felicidade. Os outros sentimentos, tristeza, raiva, frustração, medos, não Fazem parte. tendemos a validar. Mas eles fazem Sim, parte, portanto, é fazem parte isso. da vida. Então temos que validar, aceitar, acolher, abraçar-nos, dizer muito isto às minhas mães, Sim, abracem-se, abracem-se a sim, vocês, ou aceitem. seja, Sim, aceitem, isto é mesmo muito, muito importante, dá-nos muito mais leveza para continuar para o degrau seguinte. Não podemos olhar para o topo da montanha, temos que sim, olhar mas para o degrau seguinte. isso também vemos muito isso, eu acho que também muito lá está, pelas redes sociais e pela internet, tem coisas magníficas, mas também tem coisas que são difíceis de gerir, não é? Por exemplo, olha, posso dar este exemplo, não é? Quando o Lourenço nasceu 19 de Abril, e o filho, eu gosto muito daquela senhora, eu digo que vou para o ginásio para ser como ela, não é? A Carolina Patrocínio, o filho da Carolina Patrocínio nasceu no dia a seguir ao meu Lourencinho, e ela estava ali fresca e fofa, né? Linda e maravilhosa, como eu gostava de estar. E a pessoa pensa muito nisso, não é? Eu gostava de estar ali. Ou aquela mãe também é mãe de bebê prematuro e o bebê está ali bem. Mas nós temos que percorrer aquele caminho. E nem sempre sabemos é como é que havemos de percorrer esse caminho. E então, as redes sociais mostram-nos tudo o que é bom. Eu tenho aqui 3 bebés prematuros, mas eles estão todos bem. Estão todos bem agora. Mas houve um processo até eles chegarem aqui ou estarem todos bem. E é isso que nós mães, seja de prematuros ou bebê a termos, não é? Porque eu também sei que, mesmo sendo mãe a termo, não é? Do bebê a termo, nós olhamos para o lado e está aquela senhora que também acabou de ter um bebê linda e maravilhosa, resplandecente, e nós ainda estamos ali que nem nos conseguimos levantar, não é? Nós É não uma nos podemos realidade. comparar, não nos podemos comparar, É isso, porque a a realidade da outra comparação, família é é isso. completamente diferente da nossa A realidade. E nós não comparação é somos sem menos, dúvida. nós não estamos pior, não temos que nos sentir piores que a outra família. É o que é. É, nós temos muito a questão da comparação das mães e depois nos bebés prematuros temos também muito a questão da comparação dos bebés, não é? Porque a minha filha tem 6 meses e ainda não gatinha e aquele bebê tem 6 meses e já gatinha. Mas a idade corrigida da minha filha são 4 meses, portanto é normal e é expectável que ela não gatinhe. Mas eu, enquanto mãe, eu quero que ela gatinhe,
não é? Porque era essa a expectativa que eu tenho. E temos que gerir aqui as expectativas. E é muito mais fácil gerir expectativas acompanhada. Isto eu aprendi à minha custa, no segundo filho, principalmente, à minha custa, que é muito mais fácil nós gerirmos expectativas acompanhadas e termos aquela possibilidade de mandar uma mensagem e de a pessoa que está do outro lado não achar que nós estamos malucas só por estar a perguntar aquilo, não é? Porque nós também temos muito isso. Eu não vou porque vou dizer que eu sou maluca. Eu não vou porque vão dizer que eu sou uma mãe muito extremosa. Pronto, que sejamos essas mães, porque faz parte da nossa essência, não é? Então é um bocado de aceitar isso e é um processo longo. Eu digo que é um processo longo, mas não são todos, não é? Mesmo Exatamente. bebês de termo. Cada um é único. É, Exatamente. Levar um dia de cada vez. Olha, perdi-te novamente. era Já. isso, era isso, era isso, era isso. Olha, O diz-me bebê, uma coisa, como é que foi o teu processo? Ou seja, em todos os teus bebés prematuros, há um tempo que tu ficas na maternidade, também pode ficar na maternidade com o bebê, mas depois vai olha, embora. eu Não tive, fica lá. eu tive a sorte, muita sorte nesse aspecto. Os meus filhos nasceram, como nasceram a mais nova 33 semanas, podem nascer no privado. E tive a sorte, lá está, dos meus filhos nascerem no Covid. E então a mãe só tem alta quando o bebê tem alta. Portanto, eu fiquei lá os dias todos que os meus filhos tiveram internados. Tanto que a questão, por exemplo, mais até do Lourenço, isso foi a maior angústia que eu tive, foi o sentimento de, se eu sair da maternidade, eu depois já não podia voltar a entrar. E se voltasse a entrar para o visitar, eu não poderia ir visitá-lo. Eu teria que o ver através daqueles vidros dos cuidados neonatais, porque como estávamos em pleno Covid, pronto. Então os hospitais, pelo menos este privado, optou por, enquanto o bebê está internado, se a mãe optar, também pode lá ficar. Pronto, e eu fiquei. Era só o critério de eu só podia ir uma vez por dia aos cuidados neonatais. Quando entrava, que se eu saísse já não podia voltar a entrar. Ou seja, eu passava lá o dia. Eu passava lá o dia quase sem comer e ir à casa de banho, porque não se pode comer dentro de um cuidado neonatal e ir à casa de banho está lá fora. Portanto, acabei por. Mas para mim, entre isso e ir-me embora, tive muita sorte nesse aspecto de. Fiquei sempre com os meus filhos, sempre. Com os três. Nisso não tenho. Graças a Deus, não tenho nada a dizer a apontar. E isto foi possível no privado. Se fosse, por exemplo, na MAC, já não seria possível. Olha, eu acho que depende também muito, imagina. Eu acho que foi possível também porque os meus filhos são prematuros tardios, não é? Apesar de, o hospital privado também não aceita bebés com menos de 33 semanas, mas também não acredito que um hospital, se uma bebé nascer às 28 semanas, em princípio terá que ficar internado mais ou menos até às 34 semanas. Não acredito efetivamente que um hospital permita que a mãe fique internada tanto tempo, não é? Não, logisticamente eu acho que é impossível. Na altura do Covid isso foi muito complicado, porque muitas mães tiveram que vir para casa e depois lá está, não podiam acompanhar os bebés, não é? Mas isto é possível porque é no privado, mas também porque são prematuros tardios, porque se fossem extremos, não acredito que não fosse assim tão simples. Felizmente não sei o que é vir para casa sem um bebê meu. Exatamente. Bom, que bom. Como é que foi lidar com a separação do mais velho, outros mais velhos? Foi péssimo. Isso sim, isso E eles sim também, costumo. com a ausência da mãe. Pois Sim, é. sim, mas eles ainda eram pequenos, não é? Mas eu tive muito o sentimento de os estar a trair, não é? Aquele sentimento de não estou, já não estou a tomar conta de vocês são tão Tu pequenos e eu falavas com eles na mesma, mas por videochamada. falava com eles na mesma, falava todos os dias, mais do que uma vez por dia, mas mesmo assim aquela ausência de casa, não é? Tanto que o meu filho do meio, o Lourenço, eu engravidei da Constância, o Lourenço tinha 1 ano. E como fiquei de gravidez de risco, eu deixei de poder de pegar no Lourenço ao colo. Quando a Constância nasceu, houve ali um período em que o Lourenço me rejeitou. O Lourenço só queria o pai. E eu, como foi cesariana, eu nem sequer podia pegar no Lourenço ao colo, não é? Ou seja, o Lourenço dizia que não queria a mãe, e eu respirava fundo, engolia as lágrimas e tinha que, não é? E depois foi isso, foi um processo em que eu tenho que tomar conta de um recém-nascido prematuro que precisa de muitos cuidados, mas também precisa agora de voltar a ganhar a confiança do meu filho, não é?
E é aquela questão de, e ele fica onde? Não é? Tipo, e eu só o consegui fazer efetivamente porque tive ajuda. Se não tivesse ajuda, não teria o feito, não sei como é que teria feito. Não é? Exatamente. É lá está, faríamos, mas Mais uma vez, com que sequelas no futuro, não é? sequelas. Sim. Exatamente. E por falar em sequelas, em termos de sequelas, não sei se queres partilhar, se faz para ti partilhar se houve alguma sequela mais significativa em algum dos teus filhos, se está tudo dentro Olha, daquilo que é. o, Exato. o espectável, não é? O espectável. Olha, Sim. O Lourenço vai fazer 4 anos, o Lourenço vai fazer 4 anos e tem consultas de terapia ocupacional e de terapia de fala, que ele de facto teve ali um problema, um atraso na fala, o que gerou depois também uma dificuldade social, não é? Porque como ele não era compreendido, não conseguia falar, acabou por se retirar ali um bocado na fala e de se tornar se calhar um bocado mais agressivo por não conseguir ser compreendido, mas isso está de facto a ser ultrapassado. Ele também São teve... situações que acontecem com bebés termo até, inclusivamente. Também, sim, também pode acontecer. Ele ainda não passou nos exames auditivos, mas pronto, tem quase 4 anos e ainda não passou. Continuamos a achar que ele tem ali uma certa surdez seletiva, porque se a pessoa disser chocolate baixinho, ele ouve, se a gente... Não, aquela surdez das crianças, aquela coisa normal. Exatamente. A Constança, por enquanto, ainda não conseguimos, felizmente, ainda não detectamos nesta fase. É pequenina, ou seja, a Constância é pequenina para a idade, tem pouco peso ainda, mas fora isso não existe nada ou nenhum indicador que ela vá ter alguma necessidade no futuro. Só mesmo por enquanto ele, pronto, que dizem que até é mais comum por ser rapaz, não sei. Isso não sei se é por ser Não é rapaz ou diferente, isso não. é como se eles fossem de termo, também seria diferente, todos diferentes. Não é? Portanto, É um caso, mas não dá só também, ele. não podemos também comparar. Não, só ele é que tem necessidade, tem tido a necessidade de alguns cuidados extras, mas nada, que lá está, que tu dizes, nada que um bebê de termo também não possa necessitar, não é? Pronto, Exatamente. eles tiveram, foi ao início, muitas, e sim, tem muito a ver com a imaturidade respiratória, tiveram muitas bronquiolites, eles tiveram muitos problemas das ites, né? Otites, faringites, amigdalites, bronquiolites, e isso sim tem muito a ver com o facto de ter um sistema imunitário mais deficitário a nível de respiratório, porque eles maturaram os pulmões. Mas também lá está, a partir dos 3 anos, é uma coisa que, felizmente, o tempo ajuda e eles ganham também mais defesas e melhora. Mais resistências. Como é que queres partilhar a tua jornada de amamentação? Como é que foi? Como é que decorreu? Se foi expectável para ti? Quais foram os Eu teus não, maiores desafios? eu não estava à espera, eu nunca sonhei muito com a amamentação, não é? Eu gostava de dar de mamar, mas era aquela coisa, se conseguisse, conseguisse, não conseguisse, não Claro, conseguia. Pronto. e está tudo certo. E estava muito tranquila nesse aspecto. Eu da Alice foi espetacular. Quando falam muito de que a subida do leite pode ser extremamente dolorosa, pode ser extremamente isto e aquilo, olha, eu não senti nada. O leite veio, o leite jorrou, tive muito, muito, muito leite da Alice. A Alice mamava quando queria, só tinha era que fazer suplemento inicialmente X em X tempo, porque ela tinha que obrigatoriamente ganhar de peso, mas depois também deixou. Portanto, foi muito tranquilo. Ela deixou de mamar porque quis. Ela deixou de mamar quase há 1 ano porque quis, porque começou a comer e ela queria comer. Ela queria cá maminha para nada, não é? Pronto. O Lourenço tive muita dificuldade. Tive muita dificuldade em dar de mamar. Ainda pedi ajuda, mas foi lá está. Foi naquela altura da primeira vaga do Covid. Foi extremamente desafiante e foi extremamente difícil. Ele depois tinha muito refluxo. Ele tinha muito refluxo. E eu tinha que extrair o leite e tinha que pôr um produto que é um espessante para o leite, não é? E o que aconteceu foi que eu, apesar de tudo, ainda também sem o conhecimento que hoje tenho sobre o aleitamento materno, não é? E também no Covid, aquilo tudo, eu aos 5 meses eu já não tinha leite, o meu leite secou naturalmente. A Constança, eu fiz muita questão mesmo, talvez por ela ter sido reanimada e por ter muito baixo peso, eu fiz muita questão de dar de mamar à Constança, tanto que eu nem conseguia dar de mamar na rua,
eu com a Constança, se é para dar mama, a gente dá mama em qualquer lado. Eu lembro-me de estar no Portugal dos Pequeninos, em Coimbra, e estar sentado numa casinha a dar de mamar à Constança. Portanto, sim, a Constança mamou até há 1 ano e pouco, e depois também ela própria quis deixar, porque viu os irmãos a comer de faca e garfo, e ela não estava já para estar ali na maminha. Mas tenho muita pena, por exemplo, dele, de não ter conseguido... Mas na fase inicial, foi fácil para ti estabelecer a amamentação com o prematuro? Olha, lá está, eu com elas sim, com ele não. Ele nasceu muito cansado, vamos dizer assim. Ele foi um bebê muito cansado. Era um bebê que não lhe apetecia muito, né, fazer ali muito grandes esforços físicos. Tanto que ele teve mais internado nos cuidados neonatais, até porque ele era preguiçoso, digamos assim, não queria mamar, não queria sugar, não é? Então era alimentado por sono. E ele estava bem, era assim. Pronto, portanto, eu tive de facto bastante dificuldade em estabelecer a amamentação com o Lourenço. Também porque na maternidade, então vamos extrair com bomba. E eu nunca tinha extraído com bomba. E eu... Outra vez. Sim, já estás aqui novamente. Ou seja, foi extremamente doloroso para mim o tirar o leite, o estar a gritar, não é? O estar a fazer feridas, depois ele tentava-no pôr na minha mão e aquilo doía-me muito. Do Lourenço foi extremamente difícil, tanto que foi por isso que eu pedi ajuda na altura e só o conseguia dar de mamar numa posição, porque todas as outras me magoavam. Mas lá está, porque ele também... Eram as questões orofaciais, as tais tensões que ele tinha, que há um tempo atrás não era muito valorizado e que agora também ainda não é, mas felizmente já se fala quando chegam as mães até mim eu já encaminho para a osteopatia, para o odontopediatra, para avaliações dos pés, a questão das tensões, dos torcicolos, tudo isso afeta a amamentação. Portanto, há bocadinho estavas a dizer que ele era preguiçoso, portanto, é a expressão que nós utilizamos. Não há bebés preguiçosos, ou seja, eles têm aí algo que os condiciona para a amamentação. Não, claro. Acabam rotulados, isto é muito comum. Lá está, mas cada vez mais que ele era mais... Sim, eu digo que ele era mais preguiçoso só porque a Constança nasceu com muito mais questões e ela queria era mamar, não é? Enquanto que ele gostava de estar ali no quentinho, sossegadinho na vida dele, pronto. Dele foi extremamente desafiante. E fiquei extremamente... normais de um prematuro. De um bebê prematuro, sim. Portanto, tinha aqui ainda mais essa questão. Por isso é que é importante, e cada vez mais eu alerto as famílias para estas questões, quando há dificuldades no início da alimentação, seja de bebés prematuros, seja de bebés de termo, para realmente estar perto e não nos conformarmos que, ok, é normal, há bebés preguiçosos, e é assim, há bebés que mamam, outros não mamam. Não é assim, há alguma questão aí por trás. Mesmo as mães que não querem amamentar, tudo certo, mas estas questões não podem ficar sem ser vistas, porque isto reflete depois mais tarde. Sim, eu acho que essa questão de dói, ou por exemplo, ele é preguiçoso, ou a mãe está a doer, isso é normal. Não é normal. Isso não é normal. Isso tem uma questão subjacente por trás, que tem que ser de facto analisada e validada. Mas depois isto está muito enraizado, Sofia. Na maternidade, uma mãe recentemente me disse que a enfermeira disse, é normal doer, que tens de te aguentar, não é. Isto até dar. Isto é normal. Não é normal. Não é. Na prematuridade, o que eu acho muito importante, quando eu sei que ninguém tem a varinha de condão para saber que o bebê vai nascer prematuro ou não, mas existem pessoas que lá está que já têm uma certa ideia que existe uma maior probabilidade, que eu acho que era muito importante nessas alturas as mães de facto terem uma consulta ou terem uma sessão de aleitamento materno para tirarem todas as dúvidas e mais algumas, mesmo que elas achem que sejam as dúvidas mais esquisitas, mas que é importante porque não há perguntas parvas, não é? Não há perguntas tontas e é importante validar tudo, não deixar nada por dizer. De amamentação, tendo em conta que de facto os bebés prematuros depois... há muito foco na amamentação, porque amamentar bebés prematuros é de facto mesmo muito, muito importante e muito bom, não é? Mas também lá está, não tem que doer, não tem que magoar, o bebê não tem que fazer refluxo. Se isso tudo existe, tem que se ver o que é. E aí, por exemplo, a Constança, como era a terceira, a Constança deixou de mamar durante 3 dias. Durante 3 dias a Constança deixou de comer. E como era a terceira, come quando quiser. Metia na mama e
come quando quiser. Ao terceiro dia perguntei à médica, olha, se calhar, o que é que eu faço, não é? Pronto, eu fui com ela então para as urgências. E descobriu-se que ela não mamava e que tinha muito, muito refluxo porque ela era alérgica à proteína do leite de vaca. Ou seja, o corpo dela chegou ali a um ponto em que já não conseguia mais, não é? Existia uma causa, mas aqui tanto existiria esta causa por estar a mamar, porque ela nem no biberon pegava, não é? Tive a sorte, digamos assim, de ser esta questão. Mas depois há aqueles bebés, de facto, que não bebem ou não mamam, porque de facto têm essas questões do freio curto ou de outras questões, não é? Que têm que ser avaliadas, não tem que doer, não é normal. E isso tem que ser muito desmistificado, não é? Porque isso não é normal. É dizer, repitam comigo, não é normal. Não é? Não É é muito normal, é verdade. E também sim. aqui deixar a informação que é possível amamentar ou aleitar um bebê prematuro, porque ainda há muita Sim, ideia. É prematuro, não dá para amamentar, tem que ser leite artificial. Não, é possível amamentar ou aleitar um bebê prematuro. sim. Claro que no início pode É. não se conseguir diretamente na mama, porque o bebê precisa de estar na incubadora. Mas é possível ser oferecido o leite da mãe. Claro que para a mãe conseguir extrair leite, tem que ter aqui toda uma bagagem, um conjunto de estratégias para o conseguir fazer. E isto É, é. só se consegue da melhor forma, com mais leveza, com um profissional qualificado na área do aleitamento materno. Sim, E cada sim, vez mais é importante a preparação prévia, mesmo não se tendo aqui a ideia que será um prematuro, ou seja, supondo que será um parto termo, é fundamental começarem, se querem amamentar, começarem a fazer preparação para a amamentação a partir aí das 23, 24 semanas. É fundamental para as coisas serem absorvidas aos pouquinhos e depois não ouvir assim uma avalanche de informação que nós não conseguimos receber nem assimilar. Portanto, isto é sim, muito sim. desafiante. Eu vejo total diferença nas mães que fazem a preparação para a amamentação comigo, quer nos cursos de amamentação, quer no programa de amamentação. Vejo total diferença nestas mães no pós-parto e as mães que chegam que não fizeram preparação ou ouviram umas coisas ali, umas lives, uns workshops, assim, umas coisas muito superficiais. Ou seja, eu tenho que repetir mais vezes a mesma coisa, nem sempre o caminho corre pelo esperado, portanto, é muito mais fácil a mãe desistir. Portanto, até hoje, das mães que eu acompanhei desde a gravidez, não houve desistências na amamentação. Pronto, houve desafios, sim, eles não deixam de existir. A questão é que eles são encarados de forma diferente e às vezes as mães dizem assim, eu não me lembro de nada, já não sei o que é Verdade. que eu vi no curso ou no programa, mas quando eu vou lá revivar a memória, olha, está a acontecer isto, é isto, através dos vídeos das mamadas do bebê, das sessões, então vamos aplicar aqui esta técnica. Ok, já me lembro. Muito mais fácil. Sim, E vão é conseguir possível, ultrapassar isso é muito importante, sim, é possível amamentar um prematuro, é possível, ou aleitar um prematuro, é possível, Exato. independentemente do tempo de prematuridade que o bebê possa ter, existe aqui, de facto, dar essa consciência à mãe, não é? E dar essa vontade à mãe, de, ok, se a mãe quer, está tudo bem, se a mãe não quer, também Exato. está tudo bem. Tem os seus benefícios. E depois encaminhar a mãe, se a mãe quiser, encaminhar a mãe para que isso seja possível, porque muitas vezes depois fazemos a extração do leite e o leite é depois dado através até de sonda ao bebê, não é? Porque com 28 semanas dificilmente um bebê prematuro vai sair da incubadora. Porque até os bebés assim tão prematuros, eles nem sequer, o toque magoa-lhes, não é? O toque é doloroso para eles, os ruídos são dolorosos para eles. Portanto, não convém muito manusear um bebê prematuro, extremamente prematuro. E acaba-se por extrair o leite. Mas a mãe tem que ter essa consciência, mas também tem que lhe ser dada, ser transmitido esse conhecimento, não é? A amamentação eu acho que ainda não existe. Existe muita informação, mas não existe ainda muita abertura para ela, porque ainda existe muito enraizado, mesmo em profissionais de saúde, que é normal doer, não é? Que é normal. Então, se é normal doer, eu não quero, não é? Ainda é Claro, muito. exatamente. Sim, sim, faz todo o sentido. Não é? Mas é Então eu não possível, quero. essa dor existe por alguma razão e é possível essa dor ser diminuída e eliminada quando os pais são encaminhados para levar os Sim, bebés aos respectivos profissionais que vão ajudar ali a aliviar uma série de questões, tensões, torcicoses, freio curto, portanto, uma série de questões que estão ali a causar essa dor. Ou seja, se nós atuarmos na causa, nós conseguimos eliminar a dor. E isso é que é importante as famílias estarem conscientes destas questões. Olha, Sofia, queres contar o que é que tu tens aí para as famílias? Já ouvi dizer que tens aí qualquer coisa para as famílias. Eu não, já. confesso que eu não tive tempo de ver, mas tens aí algo que é muito útil.
Nós temos E eu quero que tu várias possas coisas para as sobre famílias. isso. Não, nós já temos várias coisas aqui para as famílias de bebés prematuros. Acima de tudo, com enfoque nos bebés prematuros, sem dúvida que sim. Temos um e-book gratuito, que é um guia de amor e caminho, não é? E cuidado, que é para os pais de bebés prematuros, que fala sobre desde o que é que são os cuidados neonatais, como é que são os cuidados neonatais. Não é que os pais não vão ter aquele impacto na mesma quando lá chegarem, mas é diferente, não é? O medo da alta hospitalar. O maior desejo dos pais prematuros é que o bebê venha para casa. Mas depois, quando o bebê vem para casa, há muito aquele sentimento que ele estava bem, era ali. Porque ali tudo apita, Exato. ao momento que nós sabemos Exatamente. o que é que se passa, e está lá alguém especializado que me pode ajudar. Ou seja, há muita aquela necessidade de será que eu sou capaz de fazer isto? E somos capazes de fazer isto em casa com bebés prematuros. Ou seja, é um guia para os primeiros tempos de vida de um bebê prematuro em casa. O que é que devemos ter em casa de bebés para os bebés prematuros, desde a balança, como é que devemos dar banhos aos bebés prematuros. Pronto, é assim um guia assim, de conforto para os pais de bebés prematuros. Depois temos também ainda, que saiu agora esta semana, o bebê prematuro e o seu desenvolvimento, que fala então dessa questão dos marcos de desenvolvimento do bebê prematuro, desde o conseguir segurar o pescoço, o rolar, o sentar, passando pelo desenvolvimento da fala, da visão. Tem ainda também questões sobre o vínculo, que não é imediato também com o bebê, o vínculo do bebê com os pais e com os familiares e também no futuro com outras crianças. Pronto, e tem dicas de como é que podemos ajudar os nossos filhos a alcançar esses marcos. Aquele e-book está feito, de facto, para pais de bebés prematuros, mas a verdade é que as dicas são tão válidas para bebés prematuros como para bebés não Exato. prematuros, porque Para todos qualquer eles bebê, claro. vão atingir, não é? Pronto. E Como às é que as vezes, famílias podem aceder a esse estão no e-book? Linktree, está lá no Linktree, na página Ir do aqui ao Instagram. link da bio da tua página, não é? Sim, 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 ao Pronto. link da bio Lá. e está lá até com a capinha, tem lá a capinha dos e-books e tem lá a dizer o que está lá gratuito, tem lá a dizer, é só carregarem lá e aquilo vai diretamente para a página dos e-books. Ok, boa. E agora, portanto, esses e-books são gratuitos, certo? Não, um deles é gratuito, Ah, ok. o guia para os pais bebés prematuros é gratuito, é um guia para as primeiras semanas de vida do bebê, o marco de desenvolvimento do bebê já não é, não é? Pronto, mas Não é? Ok, tudo bem. também Claro. alguma dúvida, Isso é importante. ah, sim, sim, podem vir perguntar e falar, que eu gosto muito de falar sobre prematuridade e gosto muito de bebés prematuros, acabei por, não é? É um bocado disso, não é? A doula, era aquilo que eu no outro dia dizia, a doula fazia parte de mim, não é? O ser doula na prematuridade fazia Sim, parte deles e é um exatamente. mundo maravilhoso, não é? É assustador, mas também é um mundo muito bonito. Maravilhoso e de aprendizagem. Sim. Em termos do teu trabalho para apoiar as famílias, como é que funciona? Para as famílias também perceberem aqui um bocadinho do teu trabalho. Conta lá. Pronto, eu dou apoio a famílias, especialmente no pós-parto, porque eu especializo mesmo em doula no pós-parto, mas para prematuros. E lá está, nós sabemos que um bebê é prematuro depois dele nascer, não é? Temos várias sessões, tenho vários pacotes para essas famílias, se elas quiserem. Temos também um pequeno pacote que eu estava a dizer há bocado, temos um pequeno serviço que é a pausa da mãe, porque às vezes a mãe só tem ali umas dúvidas, só quer ser ali validada numa coisa, porque a mãe depois também não quer uma doula, só quer ali aquele momento, não é? Então é a pausa da mãe, em que a mãe tem ali meia hora para ela falar do que ela quiser sem tabu. Se ela quiser falar de sapatos, podemos falar de sapatos. Se ela quiser falar da amamentação, podemos falar da amamentação. Se ela quiser falar de como gostaria de ter um bebê de termo e não teve, também é mesmo só é para o que a mãe quiser, não é? É um bocado aquilo Colinho, é o colo. para o que a mãe É o quem colinho também. quiser, sim, sim, é um bocado isso. Temos desenvolvido de facto também alguns e-books para estas famílias, porque muitas vezes, mas isto acontece também em todas as mães, não é? São 3, 4 da manhã e surge-nos aquela dúvida enquanto estamos a dar de mamar e vamos à Exato. procura, não é? Pronto, portanto, não há perguntas sem respostas e o que nós não sabemos também vamos procurar. E no futuro agora próximo, é formação, porque acho que é muito importante dar formação e informação às pessoas e a estas famílias. Ok.
Muito bem, que bom, que projeto maravilhoso Sim, espero que que sim. realmente faz aqui a diferença na vida das famílias que passam por esta experiência que é tão desafiante e que ao fim de uns anos, não é? Tu já passaste por três experiências, acabas por até achar, olha, não foi assim tão mal quanto isso, não é? Que nós depois relativizamos. Hoje Ah, Hoje em dia sim, sim. Hoje em dia eu olho e penso, pronto, se calhar passava por isto de novo, mas eu na altura jurava que nunca mais. Sim, exatamente. sim, claro que sim, claro que sim. Olha, Sofia, queres dizer, deixar aqui alguma palavra às famílias, especialmente de famílias de prematuros, aqui assim De para prematuros, finalizar, não uma é? mensagem? Claro, estamos aqui, né, para só dizer que estamos aqui de facto para acolher alguma questão que tenham. Estão completamente à vontade para ir ali àquele cantinho do Amar na Incubadora, que nós temos todo. Também não sabemos tudo, estamos sempre a aprender, não é? Temos a sorte, que estávamos a dizer, temos a sorte de facto de ter profissionais de saúde por trás que nos ajudam muito também a conseguir compreender alguns termos mais técnicos, que é uma jornada que é difícil e não vale a pena nós também estarmos aqui a dizer que não é, a jornada da prematuridade é difícil, é desafiante, pomos em causa tudo o que somos, tudo o que queremos, mas que a maior certeza que eu tenho é que vale a pena Exato, tudo o que nós passamos na prematuridade, vale a pena, sem dúvida. verdade. Muito obrigada. Esqueci-me aqui de Obrigada te eu pelo perguntar, convite. tu tens algum espaço físico ou trabalhas online? Exclusivamente Não, online? eu só trabalho online e a nível de doula no pós-parto vou à casa das pessoas, sim, mas não tenho ainda Ok. espaço físico, ainda não. Ok. Qual é a tua zona de atuação? Já agora Sintra, aqui para as famílias saberem? Sintra, Cascais, Ericeira e Mafra. Ok, Okay. boa. Pronto. E essa informação estava-me aqui a ser essa parte, És porque o meu capaz? trabalho praticamente 100% online. Sim, Estava-me muito, a é muito escapar online, sim. a questão do Hoje em dia, apoio mas também dou presencial, que há apoio famílias domiciliar, que. sim, sim, Ok, claro ok. que sim. Olha, Sofia, muito obrigada aqui por esta tua Obrigada eu partilha. pelo convite, Tenho a muito certeza que obrigada. vai ser útil para as famílias que Espero passam que sim. por este grande desafio. E peço desculpa a quem foi passando por aqui por estas Estes questões cortes. técnicas. Eu não sei se o outro vídeo ficou gravado ou não. Pronto, se ficar gravado, eu vou tentar aqui compilar os dois e depois coloco num link do YouTube e facilita às famílias que fizerem Claro que sim. sentido ter acesso a esta informação que eu acho que é tão valiosa. Então, vá, Obrigada pelo muito convite, obrigada mais senhora uma Beto. vez. Obrigada, um Grata a beijinho, todas pela vossa obrigadíssima. passagem por aqui e a todos a forem vendo depois aqui esta gravação. Beijinhos a todas e até breve.